Olá, Homo sapiens, tudo bem? Para quem está chegando agora, eu sou a professora Raquel e esse é o canal Ensinando Ciências. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que é muitas vezes o temor dos professores de ciências do ensino fundamental 2, tabela periódica. Vamos conversar? Vamos falar sobre isso e pensar como nós podemos trazer esse instrumento, para as nossas aulas no ensino fundamental 2? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é que, particularmente, eu penso e sou bastante entusiasta que a tabela periódica deve ser apresentada aos alunos já lá no ensino fundamental. E aqui, tanto faz. No Fundamental 1, no Fundamental 2. Se fosse no Fundamental 1, melhor ainda. Mas dificilmente isso vai acontecer. Então, resta ao Fundamental 2 e a nós, professores e professores de ciências, a função de trazer esse instrumento para a sala de aula. E quando eu digo aqui instrumento, eu estou falando também um pouco da forma cultural como nós utilizamos a tabela periódica historicamente como professores e professoras, inclusive na nossa formação como foi utilizado. Provavelmente muitos de nós teve contato com uma tabela periódica lá no ensino médio, antigo segundo grau, né, que foi o que nós fizemos. Porém, é muito tarde para um aluno, para uma aluna, ter contato com isso. E é claro que isso vai ser muito mais difícil ser compreensível de entendimento por esse aluno, por essa aluna, quanto mais tarde chegar até ele. Nós sabemos que a tabela periódica é algo complexo. Sim, mas uma régua também é difícil de ser usada. Por exemplo, a primeira vez que uma criança vai usar uma régua, ela vai ter dificuldade. A primeira vez que ela vai andar de bicicleta sem as rodinhas, ela também terá dificuldade. Mas a segunda vez será menos difícil, a terceira vez menos difícil, e daqui a pouco vai se tornar um hábito. Por isso que é importante a tabela periódica estar presente desde o 6º ano até o 9º ano, tá? E aqui não estou dizendo que é para nós fazermos memorização de tabela periódica com nossos alunos. Não, longe disso. Mas sim que ela esteja presente no ambiente da sala de aula e que se torne algo normal dentro da sala de aula. Assim como um modelo de célula hoje já é algo normal a partir do 6º ano. Então, algo também extremamente complexo, né, que a gente não consegue visualizar com os nossos olhos, mas que é compreensível. Por isso que eu também argumento que a tabela periódica, os átomos que estão ali presentes naquele instrumento, sejam trazidos para a sala de aula, né? É óbvio que um aluno do 6º ano vai ter uma compreensão menos complexa daquilo que está ali. E ao longo desse caminhar até o 9º ano, provavelmente ele vai conseguir construir, né, um conceito com relação àquele instrumento. E sempre lembrando que a tabela periódica, então, vai ser um instrumento, vai ser uma ferramenta que você, professor e professora de ciências, pode utilizar nas suas aulas. E daí, eu trago aqui um pouquinho do que eu penso que pode ser feito. Eu imagino que quando a gente pega essa tabela periódica e coloca na sala de aula, né, essa abordagem sobre essa tabela periódica, ela deve estar sempre associada ao cotidiano desse aluno e dessa aluna, tá? Ao aspecto do dia a dia desse aluno e dessa aluna, em diferentes abordagens, mas se fazer presente. Por exemplo, quando nós falamos em água em sala de aula, ou trazemos, né, a substância água para a sala de aula, para fazer qualquer atividade, por que não utilizarmos a fórmula química e utilizarmos a estrutura molecular? A água é uma substância que todos os nossos alunos e alunos estão acostumados a conviver. Talvez no primeiro momento, quando você falar em fórmula química, em constituição pelos átomos que formam a substância água, aquilo vai parecer estranho. Mas ao longo do tempo, isso vai ser normalizado e esses conceitos vão ser construídos juntamente com você em sala de aula. E também é importante nós lembrarmos
que a tabela que nós temos hoje, né, a tabela periódica que nós temos hoje, que nós trazemos para a sala de aula, ela sofre um processo de evolução, né? Ela passou por vários momentos históricos e sociais, e daí aqui dá para se unir com, né, com os outros professores e trazer também isso para a sala de aula e tentar compreender por que só foi possível organizar a tabela no formato que ela se encontra hoje, a partir de uma certa data, e anterior a isso não era possível, né? Então, porque esse contexto histórico permeia também, além da formação, da forma como a tabela hoje está posta, também permeia os conceitos científicos, a evolução dos conceitos científicos que permitem que essa tabela seja como ela está hoje. Ou seja, aqui eu estou falando também da evolução dos conceitos de modelos atômicos, né? Que permitem, então, a partir dessa evolução, também a constituição dessa tabela periódica. Então, esses conceitos científicos, eles estão necessariamente inseridos em contextos históricos e sociais, certo? E também devemos lembrar dos objetos do conhecimento da nova BNCC. Lá no 6º ano, nós vamos falar de materiais. Como é que eu vou construir conceito de materiais sem conceito de substância? Sendo que um dos conceitos, né, uma das definições de substância é composição química conhecida ou definida. Então, não há como fugir, né, dessa tabela periódica ali. Eu sei que parece um pouco difícil no início, mas devagarinho a gente trazendo essa ferramenta para a sala de aula, eu acho que ela vai ajudar muito, né, nosso trabalho em sala, nossas atividades em sala de aula. Lá no 7º ano, é necessário trabalhar os objetos do conhecimento, gases, efeito estufa, camada de ozônio. Eu vou estar permeado por substâncias, né, que compõem essas estruturas, né, o ar atmosférico. Também uma ótima oportunidade para trazer a tabela periódica para dentro da sala de aula e tentar entender ela um pouquinho. Aqui não estou dizendo que você você tem que trazer todos os elementos e explicar a história de todos os elementos e os alunos têm que compreender. Não, calma, devagar. Assim como a gente faz com a célula, né? Fala de uma estrutura primeiro, depois traz outra estrutura, depois traz outra estrutura. Também podemos fazer com a tabela periódica de forma gradativa. Lá no 8º ano, nós temos os objetos do conhecimento relacionados à energia, né? A tipos de energia. Por exemplo, como é que nós vamos tratar de energia elétrica sem falar em elétrons? Sem falar nos materiais que possuem a capacidade, né, na sua composição, em função da sua composição química, do deslocamento desses elétrons para formar uma corrente elétrica. Isso é inteiramente interrelacionado à tabela periódica, os elementos que estão lá, os átomos que estão lá, as características desses elementos, desses átomos. Lá no 9º ano, é necessário trazer a estrutura da matéria, né? Então, quando chegar lá no 9º ano com a estrutura da matéria, se eu, professor e professora, tiver conseguido fazer uma caminhada já com essa tabela periódica ao longo do ensino fundamental, vai ser muito mais tranquilo, né, de construir esses objetos do conhecimento que estão ali no 9º ano, que daí é bem típico relacionado a essa tabela, por exemplo, estrutura da matéria. Então, é imprescindível esse instrumento estar presente nas nossas aulas de ciência. E aqui, como recado final, penso que é importante nós nos darmos conta, né, que além dessa tabela estar presente, então, durante todo o ensino fundamental, nas aulas de ciências, ela nos possibilita, nos permite, né, interpretar esse mundo que nós temos aí, que está posto com a realidade dos nossos dias a dias. Então, é possível trazer discussões relacionadas a questões do cotidiano e relacioná-las a questões da tabela periódica. Podem ser com relação a medicamentos, podem ser com relação ao consumo de alguns alimentos,
podem ser com relação ao consumo, por exemplo, de suplementos, tanta coisa nós temos aí no nosso dia a dia, de alimentos ultraprocessados. E dessa forma, nós, professores de ciências, com certeza vamos conseguir interagir com a realidade do nosso aluno e nossa aluna. E também fazer com que as aulas de ciência sejam um pouco do dia a dia, do cotidiano nosso, como professor e professora, mas também do nosso aluno e da nossa aluna. Certo, pessoal? Mais uma vez, lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar.